Oi, oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, mas eu não queria perder o time de falar para vocês sobre o lançamento que teve ontem lá na Pink Pharmacy, sobre a Tirzec, que agora chega em caneta. Então, hoje eu estou em Goiânia, no estúdio, com a minha equipe. Tenho um estúdio de produção audiovisual aqui. Eu sou jornalista, não sou médica. Já falei isso algumas vezes aqui nesse canal, mas acho que vale a gente reforçar. E aí eu não queria deixar passar muito tempo. Esse lançamento foi ontem à noite. Eu acompanhei ao vivo. E aí aproveitei hoje uma brecha entre uma gravação e outra no estúdio para produzir esse conteúdo aqui para o canal. Então vem comigo que hoje a gente vai fazer um react. Vamos reagir a esse lançamento, vamos ver um pouquinho sobre essa novidade, tá? E antes de soltar o vídeo, eu quero te lembrar algumas coisinhas, tá? Primeira coisa é que eu não sou médica, eu sou jornalista, comunicóloga, e nesse canal eu compartilho já há bastante tempo o meu trajeto de estudos, a minha vida, sobre qualidade de vida, o que eu tenho implementado no meu dia a dia e sobre as 4 reservas que eu gosto sempre de te lembrar, que são as reservas financeiras, reserva de massa magra e de saúde, reserva de saúde mental e de relações que vão nos guiar a caminho de uma velhice, de uma vida mais com autonomia e propriedade, né, sobre domínio sobre quem somos. Nesses últimos tempos, já há quase 7 meses, eu estou fazendo uso da tirzepatida, durante 5 meses com a Mounjaro, e há 2 meses com a Tirzec, que eu fui lá no Paraguai buscar. Aqui no canal tem bastante conteúdo sobre isso. E não faço apologia ao uso da medicação, né? Não é sobre isso. Então, nada do que for falado aqui substitui uma consulta. Então, consulte seu médico, não se automedique, não compre nem de terceiros, nem para terceiros. A ideia aqui é a gente trocar nossas experiências, eu contar para vocês um pouquinho de como está sendo o meu processo de emagrecimento e, ao longo disso, trazer algumas informações que podem te ajudar a tomar as melhores decisões. Tá? Inclusive sobre se é a hora certa de você fazer o seu tratamento, como reduzir custo, quais os riscos e tudo mais. Então, bora lá. Vamos começar falando um pouquinho da Tirzec, para colocar todo mundo na mesma página. A Tirzec é tirzepatida, tá? Então, a tirzepatida é o princípio ativo da Mounjaro. A Tirzec, ela é uma das poucas que a gente consegue trazer para o Brasil de forma legal. O que isso significa? Outras marcas de tirzepatidas paraguaias produzidas no Paraguai são proibidas de entrar, então nem mesmo para uso próprio. A Tirzec, ela tem um uso restrito. Isso significa que, se você estiver indo ao Paraguai, você pode trazer para uso próprio, desde que você esteja com a receita em seu nome, receita válida em seu nome, que você traga dentro da cota para uso. Então, a cota que você pode trazer é de $500 sem pagar impostos e taxas, e que você traga o suficiente para uso de 3 meses, ou seja, 3 ampolas ou 3 canetas agora. Se trouxer 4, você já pode perder esse medicamento, ser enquadrado como tráfico, enfim, você pode se complicar, tá? Então, essa é a forma de uso restrita. Você pode, desde que seja para você. Não pode trazer para terceiros, não pode pedir para um terceiro trazer para você, tá? Então, essa é a única forma que é permitida, que o uso no Brasil da tirzepatida de forma legal. Dito isso, vamos agora acompanhar o que aconteceu lá na Pink Pharmacy ontem. A Pink Pharmacy é a farmácia dentro da New Zone. A New Zone é uma grande loja lá de departamentos, imensa, parece um shopping, já bem na entrada do microcentro. Então, logo que você passa pela ponte, ali sai na aduana, você está numa grande avenida e ela fica à esquerda, né? Vai ter que entrar ali numa outra rua, mas é bem fácil de chegar na New Zone. E a Pink Pharmacy foi onde eu comprei a medicação na minha ida para o Paraguai, tá bom? Vamos ver o que aconteceu lá na Pink Pharmacy ontem. Estou aqui com a minha equipe, vou pedir a ajuda dos técnicos, né? Então, hoje o vídeo está mais elaborado, vocês estão vendo. Gabriel, solta o vídeo para a gente ver o que aconteceu ontem na Pink Pharmacy. Murilo sempre está aqui para atender vocês, gente, para qualquer dúvida e consulta médica também. Vocês podem contactar com a gente
que a gente vai marcar para vocês, tá? Consulta com o Dr. Murilo. Dúvida de peptídeo, tirzepatida, dúvidas em geral. Tá. Eles estavam, então, aí numa live, né? Fazendo um suspense do que ia ser lançado e tal. Esse rapaz é o Dr. Murilo, parece muito se apresenta como médico. Vem apresentando ótimos resultados. E aí teve uma pergunta sobre a retatrutida. Para o comércio em geral, tá? O Brasil ainda não tem autorização da retatrutida, mas é um medicamento que está vindo aí, tá? Vai ser muito bom, promete muita novidade, tá? Bastante segurança, bastante eficiência, muita eficácia, vai ajudar a prevenir a massa magra. Mas calma lá que por enquanto não é esse, tá? Mas aqui a gente tem outra coisa tão especial. bom quanto. Faz uma pausa, Gabriel. Vamos falar um pouquinho da retatrutida. Tem várias pessoas aí, muitos influencers fazendo conteúdo, já tomando retatrutida e tal. E ele trouxe uma observação aqui que eu acho que é importante a gente falar, tá? A retatrutida ainda não tem nenhum tipo de uso comercial aprovado. Então, tanto é que teve, até a Anvisa soltou semana passada um aviso falando da proibição da retatrutida. Então, nenhuma marca de retatrutida é permitida entrar no Brasil, tá? Por quê? Porque não tem realmente nenhum tipo de aprovação. Então, tem aí algumas profissionais da área, né, falando, inclusive, que se você está comprando, ou se te ofereceram retatrutida, que isso é falsificado, porque realmente ela não teve uma conclusão desses ensaios médicos e tudo mais, desses estudos, ela não tem a comercialização permitida, tá? Diferente da tirzepatida, né, que já está permitida. Óbvio que a gente também usa, acho que também vale a gente falar disso, a molécula que a gente usa de tirzepatida não é a mesma molécula que a Lilly, que é a detentora da patente, usa, tá? Então, a Lilly desenvolveu um jeito próprio lá de estabilizar essa molécula de tirzepatida e só ela detém essa informação de como ela faz isso. A tirzepatida que a gente compra no Paraguai, que é fabricada no Paraguai, a Tirzec, no caso, que é fabricada pela Quinfa, que é um laboratório que já tem 65 anos de história no Paraguai, ou a tirzepatida, que algumas farmácias de manipulação fazem aqui no Brasil também, ela é uma molécula, mas não é a mesma molécula, tá? Então, é importante a gente lembrar isso aqui também, que se você está optando por fazer o uso de tirzepatida manipulada ou a tirzepatida paraguaia, a gente tem que entender que a gente tem alguns riscos aí, tá? Quais são? Todos os estudos validados lá, de efeitos colaterais e tal, prós e contras, são da Lilly sobre essa molécula que a Lilly patenteou. Essas outras que a gente está comprando, apesar de elas terem o mesmo princípio ativo, a gente não tem estudos ainda validados sobre ela, tá? A tirzepatida já tem estudo validado, tá tudo certo, mas é isso. Ela é o mesmo princípio ativo, mas não necessariamente a mesma forma de estabilizar a molécula, tá? Então, ela pode, sim, ter diferenças no tratamento, ter diferenças nos efeitos colaterais, tá? Então, posto isso, vamos lá. A retatrutida ainda não chegou nem nesse processo, nem nesse momento. Então, cuidado se estão te oferecendo retatrutida. Cuidado se você for ao Paraguai e achar que vale a pena colocar uma caneta de retatrutida na bolsa, porque lá você vai encontrar, sim, em alguns lugares para vender. Não é tão fácil assim. Por exemplo, aqui na Pink Pharmacy, que é uma farmácia dentro da New Zone, que é realmente validada e tudo mais, você já vê que eles já estão falando que não existe para comercialização, tá? Então, as farmácias que são de rede, que são realmente mais confiáveis, vamos dizer assim, você não vai encontrar a reta lá para vender, tá? Então, cuidado com isso. Isso já significa alguma coisa, né? Se a medicação não está à venda nas farmácias de rede, talvez a gente tenha que tomar um pouquinho de cuidado aí, com um cuidado extra no que a gente está comprando, para você não comprar gato por lebre, tá? Então, bora lá. Então, ele está aqui falando que, porque muitas pessoas perguntaram se era retatrutida, ele falou, não é, retatrutida ainda não pode ser comercializada. E vamos ver, então, agora, se ele fala da Tirzec. Em especial, então vamos lá? Sem mais delongas, vamos lá? Tanta surpresa, primeira né? mão, galera. Tendo uma caixinha que a gente não consegue nem ver o que tem lá dentro. Primeira farmácia do Paraguai a receber a nossa Tirzec
Pen, pessoal, olhem só. Tirzec Pen. Mas o que que mudou? Vamos abrir para ver? Então, Vamos abrir com eles, Murilo, e você vai Tirzec explicar. Pen, o Mudou que significa? bastante coisa. Caneta, né? Pen vem de caneta. A Tirzec que a gente compra, então, ou comprava até ontem, né? É aquela de ampola. Tem vários vídeos aqui que eu já mostrei bem a ampola e tudo mais. Então, se você é novo aqui no canal, confere que tem uma playlist muito boa, muito informativa sobre a Tirzec, Monjaro e tudo mais, tá? Então, ela vem naquela ampola para fracionar, né? Então, normalmente para 4 doses. E aí, agora, é o lançamento da caneta, que estava sendo bem aguardado. Por quê? Porque na ampola, primeiro que você tem que entender como que você fraciona, então tem uma continha ali para ser feita. Você precisa comprar seringa, você precisa fracionar e se aplicar. Então, o uso da seringa mesmo, com a agulha ali, apesar de ser uma agulha muito fininha para aplicação de insulina, você praticamente não sente nada, mas ainda assim tem um desconforto, né? De você preparar uma seringa, se aplicar, não é tão fácil assim, né? Para algumas pessoas isso pode gerar um desconforto maior, para quem tem problema com agulha e tal. Então, a caneta, ela realmente facilita, né, a vida, porque ela tem uma aplicação mais fácil. Então, vamos ver sobre essa caneta aí que chegou. Mudou bastante? Aqui, ó, já tem mais. Passa um pouquinho, Gabriel, para a gente mais pegar prática. a parte. Eles vão brigar um pouquinho com essa caixa aí para tentar abrir. É uma Com caixa bem parecida. as Se você já ampolinhas. usou Agora o veio, tá? Zempic, o A Igov, primeira você vai ver que é uma caneta caixa bem do parecida. Paraguai. Que é a caixa que vem com as Tirzepatida, agulhinhas para trocar, sabe? Tirzec da Kinfa, Então laboratório ela tem ali, Kinfa. ela tá Que ali tentando lindo! tirar. Ó, Deixa eu galera, mostrar para mais vocês perto. verem, Mostra pra eles a mais perto. lá, embalagem Murilo. depois de aberta, gente, olha que bacana, a embalagem vem com todas as informações, tá? Todas as instruções de uso e aplicação, tá? Então, para você que tem dificuldade de comprar sua ampolinha de tirzepatida, tem dúvida na hora de fazer a dosagem, eu Sim, comprei a de 15, é eu bem comprei comum a as de pessoas 10, têm dúvida quero mesmo. fazer uso de 2,5, 5 miligramas. Então, para você que tem essa dificuldade, que na hora de comprar a sua seringa de insulina na farmácia, fica em dúvida se é de 1 ml, a de meio ml, e acaba errando no cálculo, aqui a gente vai resolver esse problema. Por quê? Na caneta de apresentação nova que a gente tem da Tirzec, Vamos tirar para mostrar para vocês. a gente Gente, olhem que dispensa o linda. uso das seringas, tá? Claro que ela é injetável, assim como o Monjaro. Olhem só, gente. Que linda que está essa caneta. Aqui dentro a gente tem Desnecessário, toda a né? bula do Que medicamento, linda que tá a todo caneta. lote de fabricação, A gente precisa que todos seja os itens de útil, fácil de segurança. aplicar. Maneira Temos de uso também. Temos também o kitzinho com as agulhas de aplicação, tá? Aham. Então Mesmo- sim, ela é injetável. Você mesmo vai fazer tipo o uso de dela, caneta e porém, de aplicação diferente da das Ozempic. ampolas que já vinham sendo comercializadas, ela vem agora em caneta. Nessa caneta a gente consegue preservar mais ainda a segurança do medicamento, a esterilidade dele, tá? A gente evita riscos de contaminação, evita o risco de você não conseguir dosar de maneira adequada. Vou dar um exemplo, Camila. Essa é uma caneta, tá, de 15 mg de tirzepatida, onde a gente tem que a cada dose de meio ml, a gente consegue subtrair do medicamento 15 mg de tirzepatida. Olha só. Poxa, mas e se eu quero fazer o uso de 2,5 mg de tirzepatida nessa caneta? Aí a gente vai começar do zero, óbvio. Vamos contar 8 cliques. Apenas 8 cliques, a gente faz a aplicação, acopla a nossa agulha, faz a aplicação na barriga, tá? Igualzinho do Monjaro, descarta essa ponteira fora. Claro que a gente não vai repetir a mesma agulha para quem pergunta pra gente nos comentários. Então, vamos lá. Para você que faz uso de 5 miligramas, então para você que faz uso de 5 miligramas, a gente vai contar 16 cliques na canetinha, ó. Gente, é uma caneta bem similar à do Monjaro, a do Igov, a Lorgol. Do Monjaro não é nós não. já encontramos no mercado, Do tá? Monjaro é Mas bem Se vocês diferente. estavam acostumados lá com o Monjaro ou o Ozempic, qual que era a outra que tem também O lá? Igov, aquele Tem o Igov, o tem o Monjaro, o Ozempic, são os mais encontrados no mercado, mais utilizados, Sim. tá? Essa caneta aqui, ela é bem similar à caneta do Monjaro europeu, tá? Ah, Ela é isso, do contada por Monjaro cliques, europeu, né? Não é facilita do muito Monjaro que o chega uso, pra gente aqui no preserva Brasil. bastante, gente, a qualidade do medicamento, tá? Aqui a gente evita vários riscos de contaminação, porque as pessoas às vezes
acabam fazendo um mau uso, né, da ampola e um mau armazenamento. Então aqui a gente consegue preservar ainda mais o medicamento, tá? Adorei. Ótimo, né? Tá incrível, né? Ótimo, Comentem Gabriel. aí Faz uma o que pausa aí vocês- pra gente falar sobre isso, então. Então, vamos pontuar. Ela não é igual à caneta que a gente recebe do Monjaro aqui no Brasil. A caneta do Monjaro aqui no Brasil, se você já comprou o Monjaro ou já viu, ela vem uma caixa com 4 canetas e ela é de aplicação única. Não dá para reutilizar, não dá para contar clique, não tem nada disso. Você destrava e aplica. E acabou. Inclusive, depois que você aplica, ela trava. Então, não tem nem como você mexer mais de novo na caneta, tá? Ela recolhe sozinha a agulha e trava. E é uma caneta muito fácil de aplicar, porque você não vê a agulha. Quando você coloca ela, né? Então, você encosta na pele e aí, no que você aplica, a agulha sai e volta. A da Ozempic e da Saxenda, né? Que é a liraglutida, da Ozempic, que é a semaglutida, da Wegovy, que também é semaglutida. Essas canetas já são nesse formato, que você conta clique. Então, se em algum momento você já teve contato com essa caneta, então, por exemplo, você compra a caneta de um ponto de 2,4, mas você está tomando 1,2, por exemplo, você vai contar os cliques ali suficiente para meia dose. Então, você consegue ajustar a sua dose, né? À medida que precisar, que o seu médico te orientar a fazer. Com essa caneta da Tirzec, a gente vai ter essa possibilidade. Então, você compra a caneta de 15 miligramas, ou seja, ela seria suficiente para 4 doses de 15 miligramas, como também pode ser na ampola. E aí você, em vez de fracionar na ampola, que você tem que ali contar quantos uísque vai e fazer você fracionar sozinho na seringa, desse jeito você vai contar os cliques equivalentes à dose que você está tomando. E aí, quando ele se refere a uma qualidade melhor para você guardar isso e tudo mais, é porque ela fica ali num vácuo, né? Não tem contato nenhum com o ar e tudo mais. Então, com a ampola, apesar dela ter aquele lacre de borracha, ter o lacre tudo certinho, tem o risco, por exemplo, da pessoa querer usar a mesma seringa e essa seringa já está contaminada e aí entrar ali, ou não tomar alguns cuidados de guardar direitinho na geladeira. Então, por exemplo, com as minhas ampolas, eu mantenho elas dentro de um pote fechado, bem vedado, dentro da geladeira. Então, eu retiro, eu higienizo as mãos, higienizo tudo e uso tudo higienizado, guardo de novo e assim segue a vida, né? Mas talvez a pessoa que está usando não tenha se atentado a isso, deixa a ampola ali sem estar vedada direto na geladeira junto com a cebola, o ovo, tomate, enfim. Então, tem alguns cuidados que são importantes serem tomados, tá? Lembre-se que você está usando uma medicação injetável, você vai colocar isso dentro do seu corpo. Então, pontos positivos dessa caneta. Ela realmente é mais fácil de aplicar, talvez seja mais fácil essa contagem de cliques do que você fracionar para a dose ideal, e você compra a caneta de 15 miligramas e você vai fazer a dose de acordo com o que você precisa, como é o caso da ampola. Só que tem um preço a ser pago. Então, eu já entrei em contato com a Pink Pharmacy para entender a diferença de preço. Então, a ampola de 15 miligramas, né? Ou seja, ela vem 60 miligramas, o suficiente para 4 doses de 15, ou 6 doses de 10, que é o que eu tomo, por exemplo. Essa ampola de 15 miligramas, hoje, na Pink Pharmacy, no preço de hoje, dia 28 de janeiro, eles me passaram a $109. E a Tirzec Pen? A Tirzec Pen, hoje, 28 de janeiro, um dia após esse lançamento, a $160. Pode ser que amanhã esteja outro preço, pode ser que o dia que você vá ao Paraguai buscar esteja outro preço. Então, eu vou ao Paraguai no final de fevereiro, atualizo vocês quando eu for sobre quanto eu vou pagar lá. Mas não sei se eu vou trazer a Tirzec Pen, tá? Porque é uma diferença bem impactante. Se eu posso trazer o suficiente para 3 meses de uso, 3 canetas, se eu trouxer 3 ampolas, eu pagaria $327. Se eu trouxer 3 canetas, eu vou pagar, então, 160, 320, $480. Então, é uma diferença aí de mais de $150 no total. Então, é uma diferença. Acho que faz sentido na questão da segurança, ok?
E faz sentido na facilidade de aplicação, faz sentido para quem tem realmente dificuldade em fracionar, que tem dificuldade em armazenar, que tem dificuldade com agulha. Mas não sei, vou pensar sobre se faço uso da caneta. Eu me adaptei bem com a ampola e, para mim, acho que podemos seguir assim. Até por o meu objetivo, quando eu vou ao Paraguai, é para facilitar o tratamento, que é a longo prazo, e baratear esse custo, né? Então, não tenho tanta certeza se para mim faz sentido. Talvez eu compre uma caneta para trazer aqui para o canal, para vocês verem também, para falar sobre ela, né? Mas é bem possível que eu me mantenha na ampola. Mas é uma decisão sua e é mais uma possibilidade, tá? Lembrando que as canetas da TG, da Lipolese, essas canetas não são permitidas de entrar no Brasil, tá? Então, tome cuidado. A única caneta que até o momento, acabou de ser lançada, ela entra no uso restrito, é essa da Tirzec. A Tirzec, ela não foi proibida, mas ela é de uso restrito, lembre-se disso, tá? Não faça automedicação, não mude sua dose sem falar com seu médico por conta própria. Consulte o médico, seja acompanhado por profissionais. Prepare sua receita e sua viagem com calma, faça isso de forma organizada, porque sim, é uma medicação muito cara e a gente precisa fazer tudo certinho para não correr risco nem de fazer uma compra de uma medicação falsificada, nem de correr o risco de, no retorno da aduana, perder essa medicação, ou inclusive tomar um processo aí, ser criminalizado, tá? Então, faça da forma correta. Tem como, sim, dar sequência no seu tratamento de forma legal, sabendo de todos os riscos, mas de forma legal. Então, faça da forma correta, tá bom? Era isso, eu queria trazer isso para vocês o mais rápido possível, porque é uma novidade que pode impactar, sim, positivamente quem está indo ao Paraguai para buscar, quem tem dificuldade com as ampolas, quem tem dificuldade com a agulha. E ainda assim, apesar da diferença do preço, é muito, mas muito mais acessível do que a medicação aqui no Brasil, tá? Dito tudo isso, com vários asteriscos e indicações aí, de novo, para você fazer da forma correta, consultando seu médico, faça sobre orientação, tá bom? Não vai comprar aí no grupo do Facebook uma caneta falsa, por favor, ou uma caneta contrabandeada que você não sabe da qualidade dela. Faça da forma correta, tá? Até o próximo conteúdo. Em breve volto com mais notícia, informação e vlog. Já tô batendo 2 meses de Tirzec, fechando 7 meses de tratamento e vai ter novidade por aqui. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Vem comigo e compartilha aqui nos comentários o que você achou. Gostou dessa novidade? Prefere a caneta do que a ampola? Quero saber. Vamos conversar e vamos fazer esse processo de emagrecimento juntos. Até mais. Obrigada.